Olá, meu nome é Daniel, sou psicólogo da Atenção Primária em Saúde de São Bernardo do Campo. Montei esse canal para prestar apoio psicológico enquanto durar o isolamento social e a pandemia do Covid-19. Olá! O vídeo de hoje é sobre atritos de relacionamento e principalmente os atritos causados pela quarentena, ok? Os temas que apareceram, né, de um cansaço, de um confinamento, então achei que seria interessante a gente poder falar de como a situação dessa pandemia e da quarentena que a gente tem experienciado, que a gente tem vivido, como que ela pode afetar os relacionamentos. Vamos lá. Então vamos pensar que atritos no relacionamento, eles são normais, tá? Eles vão acontecer independentemente de a gente estar vivendo um isolamento social e uma pandemia ou não. Mas o que mudou na pandemia por conta, né, desse isolamento social? A redução do espaço físico. Ah, Daniel, e isso atrapalha? Atrapalha. Por quê? Imagina que antes, em pequenos atritos, você tinha o recurso de eu vou dar uma volta, eu vou pro trabalho, eu converso com um amigo, eu saio do espaço, né? A gente tinha essa possibilidade, né? E agora, com a pandemia e isolamento social, não. Então, o confinamento de espaço físico, a redução, né? É como se o nosso mundo ficasse menor. Imagina que nós somos todos agora o pequeno príncipe vivendo num planetinha no asteroide, né? Pequenininho. Então, é como se o nosso mundo tivesse diminuído. E nessa diminuição do espaço físico, a gente acaba ficando mais tempo olhando um para o outro, a gente acaba muito mais próximo um do outro. E aí coisas que eu tentava ou esconder, ou que eu relevava, ou que eu tinha essa possibilidade de sair e respirar novos ares, ela não existe mais. Né? Então não tem ninguém saindo para respirar novos ares, né? Ou saindo muito pouco. Ou então eu tinha o meu trabalho como espaço, eu não tenho mais o espaço, eu estou fazendo home office. Eu via colegas, eu conversava com alguns colegas e não estou mais conversando, estou em casa o tempo inteiro. A gente está muito próximo um do outro. Para algumas famílias que têm casas maiores, é até um pouco mais fácil, cada um fica num cômodo, tá, legal. Mas para outras situações, nem isso não vai ter, né? Então a gente vai ficar realmente, literalmente, olhando um para a cara do outro mais tempo. Então isso já é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Que a gente tem menos espaço físico e a gente vai ter que aprender a conviver com essa redução de espaço. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta, que a pandemia altera ou que ela afeta, né, os nossos relacionamentos, é que as informações mudam muito rápido, né? O próprio lidar com o vírus e com a doença, né? Cada dia é uma informação, cada dia é uma novidade, os números acabam assustando, né? Então a gente tem um cenário de ansiedade, de medo, de irritação instalado por isso, né? Porque a gente tem muitas coisas que a gente tem que dar conta, que a gente tem que lidar, que acabam afetando e talvez diminuindo nossa capacidade de flexibilidade, de tolerância. Então, se eu estou preocupado, se eu estou irritado, porque eu não dormi direito, porque eu vi uma notícia alarmante, que eu estou preocupado com alguém, porque eu tenho um familiar que está doente, isso vai diminuir muito daquela minha paciência, daquela minha flexibilidade, né? Volto lá para os nossos vídeos anteriores, no como lidar com a raiva, por exemplo, né? De que a gente tem os limites, a gente tem que treinar, né? Mas que a paciência, essa flexibilidade que a gente tem, ela tem um limite, né? Lembra que os atletas também se lesionam, eles precisam descansar. Lembra que a gente vai ter que ter assegurado alguns espaços desses, né? De poder respirar, de poder descansar. E aí, com toda essa situação, talvez isso fique um pouco mais reduzido, ainda mais até porque eu não tenho espaço lá na minha casa para eu ter o meu espaço de silêncio, né? Se tá todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, eu usava aquele momento que não tinha ninguém em casa para dar aquela respirada, aquela meditada. E agora não tem mais, tá todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, né? Não tem mais essa coisa de transitar entre espaços. A gente tem um espaço. E aí, esse cenário, né, da própria pandemia em si, de instabilidade, de mudança, vai causar na gente uma diminuição da minha flexibilidade. Então, eu preciso estar atento a isso, tá? Para contornar, para eu já entender, para também os outros me entenderem e eu entender os outros e eu me entender,
de que estamos mais irritados, de que estamos menos flexíveis, de que estamos numa situação que não é normal e que ela nos afeta, ok? O terceiro aspecto que eu vou abordar, né, de como a gente é afetado e como os relacionamentos são afetados pela pandemia, é o processo de adaptação. E a gente tem que lembrar que cada um se adapta num ritmo e de um jeito diferente ao cenário que agora mudou. Então a gente tem que pensar que tem gente que se adaptou super rápido, né? Adotou o home office, que legal, as compras pela internet estão numa boa. Tem gente que não, tem gente que ainda está tentando se adaptar a um ou outro aspecto. Tem gente que vai levar muito mais tempo para se adaptar do que outros. Tem gente que está disposto a se adaptar. Tem gente que não, que vai criar uma resistência, que queria que as coisas voltassem como eram. E que isso também não está no nosso controle. Ele vai levar um tempo para entender o que está no controle dele e o que não. Né? O fato de eu querer muito que o mundo volte do jeito que ele era não faz com que o mundo volte do jeito que ele era. Né? O mundo também está mudando e se adaptando. E a gente tem que lembrar que a gente vai ter que mudar e se adaptar conforme o mundo vai mudando, né? Muito do ser humano, isso. O ser humano é o que a gente é hoje, até por esse processo, essa capacidade de adaptação. Só que a gente tem que lembrar que cada um se adapta e muda num próprio ritmo e de um próprio jeito. Então, quem se adaptou muito bem de um jeito X pode estar convivendo com alguém que se adaptou de um jeito Y, e que são jeitos diferentes, ambos bem adaptados, mas que não necessariamente são o mesmo e que tudo bem, tá? Então, volto para aquela questão a gente poder pensar na nossa flexibilidade, nos sinais que um dá para o outro, no diálogo, tá? Que é a ferramenta mais importante que a gente vai usar. Então, para a gente poder entender de que jeito que eu estou me adaptando, de que jeito que o outro vai se adaptar e como que a gente vai conviver com isso, é o diálogo, tá? Então, a grande ferramenta para a gente usar nesse terceiro aspecto é o diálogo, para a gente poder entender, inclusive poder fazer trocas, né? De quando eu não estiver me adaptando, eu poder perguntar e eu poder, né, descobrir. E aí, como é que vocês estão se adaptando? O que, que vocês estão fazendo? O que, que será que eu também posso colocar em teste aqui na minha prática para tentar me adaptar também, tá? Então, nesse terceiro aspecto, é a questão da adaptação e a grande ferramenta que a gente pode utilizar é o diálogo. Como de costume, vou usar alguns filmes, né, de referência para ajudar a gente a pensar. O primeiro filme, né, são dois filmes na verdade, né, que eu vou utilizar, é o Detona Ralph e Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph é a continuação do Detona Ralph. No primeiro filme, o Ralph, o personagem principal, ele seria um vilão, né? Ele é o vilão de um jogo de videogame e ele esteve, né, jogando lá há 30 anos como vilão e ele nunca teve um reconhecimento. Ele vê que o herói é reconhecido e ele não. E ele resolve abandonar o jogo. E aí que o jogo percebe que não existe o jogo sem o vilão. O herói é importante, mas o vilão também era. O herói não faz nada se não tiver o vilão quebrando tudo, que é o que ele faz. Ele quebra, né? Ele detona. Então, nesse processo todo dele, dessa descoberta toda, ele faz amizade com a Vanellope, que é uma personagem também ostracizada, também, né? Deixada à margem no jogo dela. Ela é de outro jogo, né? Ela é do Corrida Doce. E aí o Ralph faz uma amizade com ela exatamente por ambos se sentirem excluídos, né? Por ambos, né, não serem reconhecidos, né? E aí ele cria uma relação de proteção. Ele quer protegê-la, ele quer, né? Ele quer ser amigo dela. Ele quer que aconteça, né, diferente do que aconteceu com ele para ela. Então ele se engaja nisso, cria um laço com ela, né? E aí, uma das coisas que o Ralph queria era a medalha, né? Ele queria, né, porque o herói do jogo dele ganha uma medalha. Então ele queria esse reconhecimento, que eles, né, concretizaram nessa medalha. E ele tem essa relação com a menina que acaba fazendo uma medalha, que também não é a que ele queria, que a gente vem, né, batendo nessa tecla há um tempo, né? De que às vezes as coisas não são do jeito que eu queria, mas o jeito que acontece não quer dizer que seja ruim, né? Só é diferente daquilo que eu esperava. Isso realiza o Ralph. E aí vem o Wi-Fi Ralph. Que aí esse, né, eu precisava do primeiro filme pra gente poder pensar no aspecto do relacionamento deles, né, e dos três aspectos que eu tô abordando nesse vídeo. No Wi-Fi Ralph, o volante do jogo da menina quebra, o jogo dela pode ser desativado, e aí eles acabam chegando na internet, né, pra ver se eles acham o volante de substituição, pra ela permanecer lá, pra ela não ir embora, pra ela não perder a casa dela.
E aí entra um conflito, porque o Ralph, ele queria que tudo permanecesse do mesmo jeito, então ele só queria comprar o volante e voltar para a vidinha deles. E a Vanellope começa a perceber que o mundo é muito grande lá fora com a internet e que ela quer ganhar esse mundo. Então eu vejo bem uma relação, né, de pai e filha, né, de uma relação de paternidade, né, e de uma relação de saída do ninho, né, e essa adaptação, e o diálogo, e todos os aspectos, né, do espaço físico que cresce. Então, para a gente poder pensar, né, nesses dois filmes, como é que vai ficar a relação desses dois, né, com um mundo que expandiu, com expectativas diferentes e com jeitos de se adaptar a essas situações muito distintos. O Ralph se adapta de um jeito, a Vanellope se adapta do outro. Então fica Detona Ralph, Wi-Fi Ralph, para ficar de referência para a gente poder pensar nos aspectos que eu mencionei anteriormente. O segundo filme que eu vou deixar para uma reflexão é o filme 500 Dias com Ela. A tradução não ficou tão boa, né? No original ele é 500 Days of Summer. Summer é o nome da moça, mas ele também pode ser o verão. E para eles o verão é aquelas férias, né? Em que eles tiram umas férias longas, tal. Então seriam 500 dias de verão. E isso era para ser algo muito legal. O verão para eles é muito legal. Então aqui acabou ficando só o 500 dias com ela e a gente vai acompanhar a história de um menino que se apaixona por uma menina. O legal é que ele já dá uma reviravolta, né, de mostrar que meninos também se apaixonam, meninos também sofrem de amor, né, e meninas também não querem nada, só queriam se divertir, porque é o que acaba acontecendo. A gente tem aí uma grande mudança de, né, ou melhor, um grande atrito, né, de expectativas, né, uma mudança de plano para o menino que se apaixona e a questão do conflito das expectativas. Ele achou que tinha encontrado o amor da vida dele, que ele ia, né, casar e ser feliz, e ela tava curtindo o momento, ela tava, tá, que seja legal enquanto dure. E aí a gente vê bastante desses atritos, né, e eles tentam ter diálogos, eles tentam se acertar, eles tentam, mas cada um tinha objetivos diferentes, né? Então fica aí mais um filme de referência para a gente poder pensar nessa questão, tanto diálogo quanto adaptação, ok? E mais um filme que eu vou deixar aqui pra gente pensar, que já é um clássico dos encontros dos nossos grupos, né? Ele já apareceu em vários dos grupos, né, que eu conduzo, que é o Como Eu Era Antes de Você. Né? A gente já utilizou esse filme em alguns outros momentos pra gente refletir, vou resgatá-lo, né? Eu sei que até é um filme que a galera talvez já tenha grande parte assistido, né? Então acho que é até legal pra gente relembrar, né? Que a gente tem a Lu e o Will Trainer, né? A Lu, ela foi contratada pela família do Will, que sofreu o acidente e ficou tetraplégico. E, e aí a ideia é que a família contrata ela para convencê-lo a mudar de opinião sobre o que ele quer fazer da vida. E o legal do filme é a gente poder exatamente pensar nisso, né? Que a Lu, ela até muda ele, mas não do jeito que ela esperava. E o que eu acho mais interessante, né? É que é mais o Will quem muda a Lu. Se a gente também for pensar nessa questão do tamanho do mundo, né? O tamanho do mundo da Lu era o tamanho da cidade onde ela morava. E o tamanho do mundo do Will, apesar dele estar restrito com a tetraplegia dele, ele já tinha conhecido um mundo muito maior e ele conhecia outras culturas, ele conhecia outras coisas, né? A Lu nem gostava de assistir filmes com legenda. E aí ele traz tudo isso para expandir o mundo dela, né? Então, para a gente poder pensar nessas adaptações, para a gente poder pensar na importância do diálogo e para a gente poder pensar, né, o quanto que a adaptação e as expectativas são diferentes, né? A Lu tinha toda uma expectativa com relação ao Will e nem sempre essa expectativa bate, né? E o Will já tinha uma decisão muito determinada, muito já concreta. E a Lu não consegue mudar a opinião dele, mas eles conseguem aproveitar o tempo que eles estavam em conjunto, né? E inclusive ele se sai muito melhor, né, nesse sucesso de conseguir expandir o mundo dela. Então, mais um filme pra gente poder pensar, né, como referência para esses relacionamentos.
para a gente ter algo, né, de concreto, de prático, para a gente poder utilizar dentro de casa, com os relacionamentos e com a situação que a gente tem vivido, eu vou trazer a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. A gente já tinha começado a usar um pouco da comunicação não violenta, né, CNV, nos encontros do nosso grupo desde o final de 2019, né, mais ou menos, e todo o início de 2020. Então a gente tinha feito alguns exercícios de algumas falas que elas eram difíceis ou que elas nos incomodavam, e a gente transformar numa fala não violenta, né, pra gente diminuir os atritos de relacionamento. O Marshall, ele diz, né, que toda violência ela é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ele também diz que tudo que gera culpa, vergonha ou medo, ou em mim ou no outro, também é uma forma de violência. Então, essa é uma técnica bastante simples que ele desenvolveu para a gente reduzir esses atritos, para a gente poder se comunicar de uma forma, né, melhor, mais produtiva. Então, a comunicação não violenta ela é composta só de 4 itens. Pode parecer bem simples, tá? Mas ela é bem complexa, porque a gente tem que entender todos esses itens. Aqui eu vou ser bem sucinto, depois eu deixo algumas referências para quem quiser ir atrás, posso deixar até o próprio livro do Marshall. É um livro bem fluido, é um livro bem legal de se ler. As 4 regras que ele coloca é que a gente tem que sempre colocar uma observação, o sentimento, que isso, né, me desperta, a necessidade minha ou do outro que a gente tem que atender, e aí a gente fazer um pedido. E sempre lembrar que ele é um pedido, não uma exigência, tá? O pedido sempre fica aberto para o outro poder me dizer não, ok? Então a gente vai utilizar a comunicação não violenta, e eu vou pegar as falas que apareceram, as falas que estão até marcadas lá no comecinho do vídeo, para a gente transformar elas em comunicação não violenta, tá? Então, para a gente fazer o fechamento do vídeo, eu vou resgatar os aspectos que a gente conversou e transformar as falas numa comunicação não violenta, tá? Então, o primeiro aspecto é a gente lembrar que sim, a situação da pandemia desgasta a gente. Então, vamos lembrar que tá todo mundo fora de uma situação normal, que tá todo mundo um pouco mais à flor da pele. Já faz muito tempo que a gente está convivendo com isso, que a gente tem preocupações, ansiedades, medos, e que isso causa irritabilidade, tá? Então, a gente poder se dar um pouco desse espaço, da gente poder também encontrar recursos para aliviar estresse e tensão, para a gente poder tentar ficar um pouco mais flexível. A gente lembrar também de que o diálogo é a ferramenta mais importante, então da gente poder conversar, da gente poder se entender. Vamos lembrar que o espaço está reduzido, então a gente vai ter que fazer mais acordos para a gente poder utilizar esse espaço de uma forma melhor e respeitar o espaço individual um do outro, né? E que é importante que a gente respeite esse espaço individual, pedir um tempo para esfriar a cabeça ou para ficar um pouco sozinho, ou até para aproveitar um silêncio. Isso não quer dizer que eu tô brigando com a pessoa, isso não quer dizer que eu não quero ficar com outra pessoa, isso só quer dizer que eu preciso de um tempo para mim, que às vezes eu preciso me ouvir, que às vezes eu preciso também me cuidar, ok? Então aí eu vou pegar as falas pra gente transformar na comunicação não violenta. Aí eu vou pegar aqui, né, vou colocar mais ou menos como se fosse a mesma fala, tá? Então tem aquele, né, eu não aguento mais olhar pra cara dele, eu não aguento mais olhar pra cara dela. E a outra que é eu preciso de espaço, né, eu preciso de um espaço pra mim. Então vamos lá, vamos fazer essa fala, ela não ficar tão pesada, vamos transformar ela em comunicação não violenta. Então a gente vai fazer observação, tá? O primeiro passo. Então, a gente está em quarentena, o espaço está reduzido, a gente acaba ficando mais tempo de casa e a gente está mais perto um do outro. Observação. Sentimento. Então, por vezes, isso me desgasta e eu acabo me sentindo irritado, estressado. Aí vem a nossa necessidade. Eu tenho necessidade de ficar um tempo sozinho. Eu tenho necessidade de meditar um pouco. E aí vem o pedido. Você poderia me deixar sozinho, então, por algum tempo? Você poderia respeitar um pouco desse espaço, por favor? Ou então, a gente pode passar um tempo, cada um em um cômodo, para cada um poder aproveitar esse tempo sozinho? Vamos recapitular. Então, a gente está em quarentena, a gente está ficando mais tempo dentro de casa, nosso espaço está reduzido, isso me desgasta, me estressa, eu tenho necessidade de passar um tempo sozinho. Será que a gente poderia, então, ficar cada um no cômodo por um tempo? Espero que faça sentido para vocês. Faz sentido para vocês?
vamos para a segunda fala aqui. Então, parece que estão abusando da minha boa vontade. Eu vou transformar como se eu fosse dizer isso deste jeito para alguém, né? Parece que você abusa da minha boa vontade. É uma fala um pouco pesada. Então, também, vamos transformar ela numa comunicação não violenta. Então, o primeiro passo é a observação. Você me pediu para fazer isso. Estou supondo, né, que tem um pedido, né? Quando diz isso está abusando da minha boa vontade, acho que é porque alguém fez um pedido. Então, vou repetir. Você me pediu para fazer isso por você. Essa é a minha observação. O sentimento. Fazer isso me irrita, né? Fazer isso me estressa, me desgasta. Minha necessidade. Nesse momento da pandemia, eu tenho a necessidade de descansar e me resguardar. E aí, por último, o pedido, né? A gente pode fazer um acordo sobre os limites do que a gente vai pedir um para o outro? Então, vamos lá. Vou juntar tudo de novo. Então, você me pediu para fazer isso por você. Nesse momento da pandemia, fazer isso me irrita, me desgasta. Eu preciso me resguardar, me desestressar. Será que a gente pode estabelecer limites daquilo que a gente vai pedir um para o outro? Faz sentido para vocês? Vou colocar um outro finalzinho também, né? Porque às vezes é importante da gente também colocar o outro no exercício de reflexão, no exercício de empatia, né? Então vamos lá. Então vai ficar bem parecido, né? Você pediu para fazer isso para você, isso me irrita, me desgasta, nesse momento eu preciso me resguardar. Como seria se eu não fizesse isso para você? Como é que você se sente se eu não fizer isso para você? E aí a gente pode inclusive ensinar a comunicação não violenta, né, para quem tá com a gente, os 4 passos, para pedir que eles também coloquem as falas deles nesse mesmo molde, né? E a gente reduzir o atrito das pessoas que estão em casa. E por hoje, né? Só então, mais uma vez recapitulando, né? Estamos sim estressados, estamos desgastados, estamos com espaços reduzidos, precisamos fazer mais exercícios de resiliência, de descanso, de tolerância. Espero que a comunicação não violenta seja uma ferramenta bastante útil para vocês nesse momento. Treinem, pratiquem. No começo a comunicação fica um pouco, né? Eu tô observando isso e sentindo isso e ok, faz parte, depois ela vai ficando fluida, tá? Não se preocupem com isso. Treinem, ensaiem, né? Retomem os outros vídeos que a gente sempre fala de treino, de ensaio, de sinais. Espero que faça sentido para vocês e ajude na convivência desse espaço reduzido enquanto durar o isolamento social e a pandemia. Até a próxima.